Eu queria agradecer também a oportunidade e o espaço que você abriu para a gente estar aqui junto. Acho que já é a terceira Social Media Week, que é a rede MIS, né, que é uma atividade permanente aqui no MIS, relacionando debates, eventos, filmes sobre ciência e tecnologia. Participa também da Social Media Week, então, e parabéns aí pelo evento que está bombando o nosso museu. Vou procurar ser super breve para a gente poder ir direto ao assunto, né? Essa mesa, como o nome já diz, aí os 140 toques, ou 140 ou 410, depende do volume do livro, né? Mas é uma provocação em termos do que está acontecendo hoje em dia, da gente ter ainda, né, os bons e velhos livros. Não é só a questão do suporte do papel, mas também do volume e do tipo de leitura que a gente costuma empreender quando lê um livro com uma certa densidade de informação, uma certa articulação, e, ao mesmo tempo, o tipo de leitura que a gente faz, estando, ao mesmo tempo, plugado com redes e com interferências, né? E a gente tem aqui três queridas companheiras que vão expor um pouquinho sobre a ideia e, em seguida, debater com vocês o tema, né? Então, na verdade, eu vou inverter, né? Eu vou pedir para cada um se apresentar, acho que é melhor do que eu ficar lendo currículos aqui, né? Então, Márcia, você que está aqui à esquerda, bem-vinda. Obrigada. Eu devo me apresentar e depois passar a palavra, ou falo tudo de uma vez só? Que aí a gente já economiza tempo também, né? Meu nome é Márcia Tiburi, eu sou professora da pós-graduação interdisciplinar em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Mackenzie, sou colunista da revista Cult, sou professora de filosofia faz uns 20 anos, escrevo romances e livros de filosofia. E eu estou aqui, acho que o Zé Luiz Goldfarb nem sabe tanto que essa mesa tem a ver comigo. Há uns anos atrás eu escrevi eu comecei a me ocupar do cotidiano da internet, estou escrevendo muito sobre isso, e há uns anos atrás eu escrevi um texto que chamava Sobre Twitter e Severinos. Eu tentava saiu no meu livrinho esse que chama Filosofia Pop, que é um livrinho em que eu juntei alguns livros, alguns textos que eu publico na revista Cult. E aí esse texto era justamente sobre questões poéticas e políticas sobre a questão do Twitter. Quer dizer, 140, o que são esses 140 caracteres? E aí eu tentei nesse texto elaborar a ideia de que o Twitter, traduzindo para a nossa língua, poderia ser traduzido por piada. Aí qual seria o significado da piada? Que dito espirituoso é esse? Porque é isso que a gente faz no Twitter. E aí tentei explorar a ideia da economia política da fala que está no Twitter. Então, o que a gente faz no Twitter? Acho que dá tempo, assim, não vou ocupar muito tempo se eu ler aqui uma página do texto que dizia o seguinte: a tecnologia tem como efeito existencial a amputação do tempo de nossa experiência. Isso aí a gente já sabe, né? Em nossa cultura digital, a velocidade é proporcional ao encurtamento do tempo que era experimentado antes nas trocas orais, digamos, na época em que a gente ainda conversava de verdade, em que a gente não ficava... Conversava de verdade assim, conversava dentro de um outro ambiente, né? A humana necessidade de conversação não é nada diante da administração discursiva da qual fazemos parte. E eu quis colocar justamente que o Twitter faz parte dessa administração do nosso discurso. O tempo da oralidade é justamente o que podendo, aliás, ser cortado, sob a alegação de improdutividade, não fará falta na economia política da fala. O Twitter nada mais é do que um desses dispositivos dentro dessa economia política da fala. Ao reduzir a potência da narrativa a 140 toques, considerando espaços também entre palavras, o que o Twitter providencia é a imersão em um suposto tempo presente. Um suposto tempo presente, porque essa é a grande promessa que a internet, aliás, faz, e que ela não inventou sozinha, porque isso já estava inventado desde a época, enfim, em que a gente assistia também televisão. Essa promessa de presença, que não é uma presença existencial, não é a nossa presença de, sei lá, enquanto seres que somos dentro da nossa própria experiência, mas é a presença de uma coisa totalmente outra, e que nos coloca assim dentro
essa coisa totalmente outra, que seria o espetáculo dentro do qual nós somos colocados por esses instrumentos. Aí eu escrevi assim, vê aí se vocês acham um exagero. A restritividade da linguagem devém da experiência com o tempo, esse Deus morto a pauladas nos nossos dias. No Twitter, a restrição é protocolarmente administrada por sua própria reprodutividade em um toque final, que ao mesmo tempo que muda é também o mais falante, que é o toque final, que não está computado, que é o send, que é o envio da mensagem. Esse toque de número 141 não é computado pelo sistema, ele representa seu lucro, a prova de que é o sistema quem ri por último. Ponto final na piada pronta, a que é reduzida a liberdade de expressão, ao mesmo tempo incompreensível para usuários ingênuos. Vou colocar aqui. Nesse contexto, podemos falar do caráter de avareza do Twitter. Ele é contenção da expressão e da comunicação, cujo efeito é a histeria ansiosa que surge como escape pela expectativa dos sujeitos do Twitter, os twitteiros, pelo número de followers, retweeters e lists. Na lógica do lucro reduzido à linguagem, tudo é contado como um cofrinho em que cada letra, moedinha, é guardada como um ponto no desejo de reconhecimento que sustenta as comunidades na internet. Economizar palavras é o jeito de inscrever-se na ordem simbólica dessa comunidade espectral, em que dizeres não valem nada no grande varal panóptico das frases feitas. O preço da entrada em espaço tão exíguo é pago como a expressão extirpada, sob a alegação de síntese partilhada. O troco é devolvido em histeria por mais seguidores, discípulos do esvaziamento do vivido diante do modo de expressá-lo. Depois disso, eu escrevi também sobre... Vocês lembram do Adorno, naquele texto da dialética do esclarecimento, depois na dialética negativa, perguntando assim se era possível fazer poesia depois de Auschwitz. A nossa pergunta é se nós podemos fazer poesia depois do Twitter. E aí, assim, eu acho que é totalmente esse que é o lado, digamos, complexo e o nosso poder diante dessa economia avarenta, dessa restrição da nossa expressividade no Twitter. Vocês lembram do Adorno falando isso, e quando ele falava isso, ele dizia que era impossível fazer poesia depois de Auschwitz, porque era impossível, inclusive, pensar em cultura depois de Auschwitz. No entanto, eu acho que no Twitter é possível a gente fazer poesia, e talvez o único modo de poder combater essa dominação e essa restrição da linguagem seja justamente por meio da poesia. Eu criei um Twitter de uma poeta chamada Helena Schopenhauer, e eu fico lá cortando os textos dela para caber dentro do Twitter. Ao mesmo tempo, eu acho que nesse processo de edição, eu recrio a poesia da Helena Schopenhauer. Eu fico super feliz, aliás, de ver que a Helena tem muitos seguidores, que é uma coisa assim que super me diverte. Eu estou falando isso, gente, para a gente pensar também que o João Cabral de Melo Neto, isso eu escrevi no texto, quando ele escreveu Morte e Vida Severina, ele estava falando justamente na cova medida, a qual as pessoas subordinadas por um sistema capitalista em relação à terra têm direito. Então, você não tem direito à terra, você não tem direito, enfim, à propriedade privada, essa seria a questão, mas você tem direito a ser enterrado, pelo menos, né? Vai ter uma cova medida que vai sobrar para você. E o Twitter, eu comparei esse pequeno espaço, esse quadradinho dentro do qual nós temos o direito de colocar 140 caracteres, como essa cova medida também dentro do cyberlatifúndio no qual a gente vive. Nós seremos mortos ali, mas se nós formos espertos, talvez a gente consiga sobreviver. E aí, eu estava olhando na contramão, estava olhando lá o que eu escrevi na vida, e eu escrevi uns romances, e um deles, que é um romance que ninguém lê, é O Manto. O Manto é um romance que já carrega em si a sua própria teoria. E digamos que essa teoria tem a ver justamente com o espaço da expressão. O romance tem 623 páginas. Eu sei que pouquíssima gente leu mesmo, porque pouquíssima gente me deu notícia dele. E sempre que ele apareceu assim na mão dos jornalistas, tipo para uma resenha, todo mundo falava: é muito grande. Ninguém vai ler porque é muito grande. No entanto, ninguém ou pouquíssimas pessoas se deram conta de que ele é escrito assim com frases muito curtas. Não apenas as frases, embora ele tenha um prefácio de 200 e tantas páginas,
ele tem uma parte que é toda feita em cima de frases realmente muito curtas. E ele é todo entrelaçado, por isso que ele chama O Manto, ele é todo entrelaçado, ou melhor, várias histórias se entrelaçam nesse romance, e várias dessas histórias que se entrelaçam, elas são escritas de um jeito muito curto, ou seja, numa única frase. E aí eu estava olhando e pensando, eu acho que eu vou, agora inspirada aqui pelo convite do Goldfarb, eu acho que eu vou twittar todas as minhas frases e obrigar as pessoas a lerem o meu romance. E não é divertido pensar assim? Você pode escrever uma frase por vez, e se você tiver algumas pessoas que te acompanham um pouquinho a sério naquilo que você escreve, você pode fazer uma pessoa ler um romance inteiro, só que a conta gotas. E, nesse sentido, eu acho até que a gente pode fazer uma pequena revolução em nome, uma revolução dentro do contexto do Twitter, em nome de uma vasta literatura, inclusive de uma longa literatura, de uma literatura nesse sentido monstruoso, né? Que não é uma piadinha na internet, mas que é talvez uma grande obra de humor negro, não é? Vocês não acham? Vocês acham que eu estou exagerando? Acho que está legal. Clara, por favor. Sem microfone? Tem. Mas tá ligado ou não tá ligado? Tá ligado, tá sim. Bom, eu sou a Clara Verbuck, eu sou escritora, eu comecei a escrever na internet, a publicar na internet, não escrever na internet, que isso não faz sentido, né? Mas a publicar na internet quando eu tinha 17 anos, assim, eu fui então direto para isso, assim. E eu lembro que logo que o meu blog, meu primeiro blog, chamava Brasileira Preta, eu fiz em 2001, eu criei em 2001 e naquela época teve uma repercussão muito grande, não tinha muitos blogs no Brasil. A Cora Hanai me passou esse número, eu não sei de onde que ela tirou isso, essa informação, mas eu repasso porque eu acho incrível que meu blog era o 8º blog mais lido do mundo naquela época. E era muita gente mesmo para a época, né? Tinha 1.800 acessos diários. Hoje isso é ridículo, mas em 2001 era uma galera, assim. E, bom, ao mesmo tempo que eu fiz o blog, eu estava escrevendo um livro, que é o meu primeiro romance, Máquina de Pinball. Eu publicava alguns capítulos do livro no blog e eu escrevia outras coisas no blog. Bom, isso criou uma confusão incrível, porque até hoje as pessoas dizem o livro do blog, e não era o livro do blog. Não tem nada a ver com o blog. Eu estava no blog, mas não era o livro do blog. Então, assim, já começava essa confusão. Aí começaram, logo que eu publiquei esse meu primeiro romance, começou o papo de literatura de blog, que é uma coisa que não existe, né? Vamos combinar. Alguém acha que existe literatura de blog? Não existe. Eu tive que... Literatura de blog é um estilo literário? Não acho que não. Blog é um meio, né? O ano passado, hoje está começando a Tarrafa Literária em Santos, e o ano passado, se eu não me engano, teve uma mesa que era exatamente do blog à literatura. 2 personagens, um jornalista da Carta Capital, como que ele chama? Vitor Kniznik. Ah, sim. Que criou, né, era um blog do Além, o blog do Além. e virou um livro. E o outro era um roqueiro, que também tinha um blog, e virou um livro. Mas não é uma literatura de blog, não nasceu por causa do blog, é uma história que foi contada numa plataforma. Não é a literatura de blog, ela já existiria de uma outra forma, em outro, né, um livro, num papel de pão, sei lá, em qualquer lugar que ele fosse escrever. A ideia é a ideia, onde você publica ela, acho que não faz tanta diferença assim. A não ser quando tem essa restrição de caracteres, que blog não tem isso, né? Agora, no Twitter, realmente, se você vai contar uma história, você tem que adaptar a história àquele espaço ali que tem. Eu, particularmente, não uso o Twitter para criar histórias, eu uso para divulgar meu trabalho, e eu tenho também uma coluna feminista na Carta Capital, então eu discuto muito feminismo e passo o dia inteiro brigando com as pessoas. Eu prefiro fazer um debate do que ficar me apresentando muito, porque aí as coisas vão surgindo, né? Assim, então... Valeu, Clara. Mona, um lado jornalístico aqui da mesa. Pois, gente, bom, não sei se todos me conhecem, eu tive aí uma carreira longa em televisão, depois fui para a internet, exatamente nesse período que a Clara estava falando, 2001, que eram os primórdios da internet. Estou vendo aqui na primeira fila o René, que também é um dos pioneiros. Se a gente pensar que realmente a internet tem pouquinho mais do que uma década, Clara, você tinha muitos acessos mesmo.
né? Porque eu me lembro quando eu estava num programa chamado Opinião Nacional, na TV Cultura, portanto, 87, 88, 89. Depois eu fui para a Globo, onde não tinha e-mail ainda, era um e-mail intranet. E na TV Cultura também, intranet, Lotus, um desses sistemas. E, de vez em quando, a gente debatia o que ia ser internet, né? A internet que era pela FAPESP, restrita ao meio universitário, para pesquisa. Então, a gente está falando de algo muito novo. Mas eu acho que estou aqui nesse debate porque, nos últimos anos, depois de ter ido para a internet, eu acabei também me voltando mais para o lado cultural, que eu sempre curti como repórter e sempre consumi como uma habitante de São Paulo, dessa cidade louca, mas privilegiada em termos de atrações, né? Eu sempre fui uma consumidora de cinema, de concerto, de teatro, e muitas vezes como repórter e a maioria das vezes também como gente que curte mesmo, só assistindo. E especialmente para a literatura. E na questão da literatura, eu acabei, por conta da minha trajetória, aliando a internet aos meios onde eu estava. Então, por exemplo, eu fui oferecer para a Rádio Dourado um programa chamado Letras e Leituras, onde, inclusive, todos esses que estão aqui participaram, a Clara me deu entrevista, a Márcia, o Zé Luiz, falavam de seus livros, dos livros que eram significativos para eles. Esse site, letraseleituras.com.br, está no ar ainda, apesar de não ser atualizado, tem 500 entrevistas com pessoas de todas as áreas, comentando os livros que elas gostam, que elas leram, falando de seus livros quando são escritores, né, como no caso da Márcia e da Clara. E eu sempre acreditei muito na internet como meio de divulgação da literatura ou de outras coisas também. E a gente está vendo o que está acontecendo em relação a Twitter e Facebook. A gente falou muito de Twitter, mas tem também o Facebook, que não te limita aos 140 caracteres, onde as pessoas postam trechos de livros, né? Toda vez que eu vejo ali, outro dia eu fui entrevistar o Walter Ugumãe no programa Roda Viva, e lendo muitos de seus livros, eu fiquei bastante emocionada com alguns textos dele, desse novo livro dele, O Filho de Mil Homens. E toda vez que eu posto algum texto que me emociona, seja ele curto no Twitter ou um pouquinho maior no Facebook, eu tenho assim uma imensa quantidade de retweet, de compartilhamento. Então, isso comprova a minha tese do quanto a internet pode ser realmente favorável à divulgação e ampliação de novos conhecimentos, de gente que não conhecia, talvez, o texto da Clara, de repente eu colocar ali 2, 3 linhas que me estimularam a pensar ou alguma coisa, isso faz com que as pessoas se despertem para a literatura dela e para quem é ela. Então, acredito muito, muito mesmo na internet, e acho muito interessante esse debate, Zé Luiz, nesse espaço aqui do Social Media Work. Porque a gente vive num mundo, as pessoas dizem que a gente não lê mais, não escreve, mas acho que a gente nunca escreveu tanto, porque você é obrigado a escrever, né? Acabou aquela coisa do empresário ter uma secretária, é ele mesmo que tem que escrever os e-mails dele. As pessoas nunca escreveram tanto em chats, seja publicamente ou em mensagens inbox. Mas a gente está vivendo num mundo, aliás, a gente já comentou até isso, né, Zé, que mesmo através do celular, as pessoas se torpedeiam mais do que se falam. A gente está falando pela escrita, a gente fala pelos dedos. Né? Mas tem uma questão que eu sinto muito isso por ter um blog num portal. As pessoas, às vezes, eu tenho a impressão que elas só leem a primeira frase e elas estão muito afobadas para opinar. Elas querem muito opinar, porque elas estão ali lendo, então elas não querem. É meio como ter uma conversa onde a pessoa não quer te escutar porque ela quer falar, né? Então eu vejo muito isso acontecendo. Isso é as pessoas bacana, não né? conseguem. Essa interação. Mais ou menos, a interação seria mais bacana se as pessoas conseguissem prestar atenção no que está escrito. No Facebook isso né? é muito. Eu coloco na minha página qualquer coisa e em pouquíssimos minutos tem muitas curtições não tem e como muitos compartilhamentos. não dá tempo. E ninguém leu. Ninguém leu. E se eu escrever uma Exatamente. asneira, e se eu disser assim, quem curtir isso aqui agora tem que se matar, como que vai ficar, né? Pois é, e eu tem muita leviandade, eu acho. Então, gente, a gente vai outras coisas, às vezes. O bom de uma mesa, né, como você falou, claro, que a gente se escuta, é que a gente vai polemizar, né? Já dá para perceber, porque, por exemplo, eu, né, sou extremamente, às vezes, por exemplo, se eu coloco um pequeno erro, né, um pichar
em vez de ser com X com CH, em vez de CH com X, já tomo porrada. Se eu coloco uma foto, eu gosto de ficar também, nós estamos aqui, claro, discutindo 140 toques, ou 140 páginas, então a gente está focando na literatura. A gente poderia fazer a mesma mesa, né, relacionada com foto, com imagem. Participei numa no Rio há pouco tempo, que a gente já tem até na França surgindo outro nome para fotografia, porque fotografia deixa para os fotógrafos, e o que a gente está fazendo no digital, vamos dar um outro nome. Qual é o outro nome que existe? Eu nem lembro, digital, não sei o que lá, digité, é um outro nome, já tá se criando um outro nome, né? Mas, por exemplo, outro dia eu coloquei uma foto, né, super ingênua, assim, saindo do avião de Araxá, na hora de ir embora, né? Você voltou de carro, eu voltei de avião, né? Na próxima vez você vai voltar de avião também, né? Então, a hora que eu estou saindo, eu adoro pegar aquelas fotos quando o avião está saindo, às vezes ainda tem um restinho de sinal, né? Porque o planeta não é Wi-Fi ainda, mas será. Eletromagnetismo já é. Tá certo? Eu sou físico e tal, a gente já cobriu isso aqui com eletromagnetismo já faz tempo, rádio, televisão, que vocês curtem mais do que as redes, muitas vezes, já envolveram o planeta, né, nessa onda. E vai ter outras ondas, e uma delas vai ser o Wi-Fi. Mas quando o avião está saindo, eu tirei uma foto lá de Uberlândia, quando eu estava saindo, na volta, e muito ingênua, assim, nem olhei direito, assim, achei que quando você sai do chão, né, sempre é legal ver pela janela. E imediatamente, duas pessoas diferentes, tal, lamentaram, né, a devastação da vegetação que existia ali. E eu nem tinha pensado nisso. Então, há uma questão, às vezes, né, quem são teus seguidores, quem são meus seguidores, esse é um fato, a gente cultiva, assim como o teu relacionamento pessoal. Eu vejo ao contrário, a Mona acompanha, né, a participação das pessoas é muito intensa. É difícil eu colocar uma reflexão que não tenha uma sequência lá dentro, né? Depois que eu entrei no Face também, que é até mais lento do que o Twitter, mas é maior ainda, né? Mas eu estava fazendo um debate. Agora, uma coisa que você falou, que eu achei legal, Márcio, eu queria também colocar aqui no debate, por exemplo, eu só estou aqui, tá? Eu sou um professor universitário de História da Ciência e Tecnologia e um livreiro. Tá? E, por mil razões da vida, a livraria acabou fechando, a Belas Artes, por causa da insegurança da Rua de São Paulo, era uma livraria noturna, boêmia, tal, de dia quase não vendia, e à noite as pessoas pararam, talvez vocês não perceberam, mas somente durante os anos, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, pararam de andar à noite na rua, consumindo, indo no cinema, foram para os shoppings, tal, e o Belas Artes fechou, e a Belas Artes fechou. Daí eu passei para o incentivo à leitura. E foi no incentivo à leitura que eu estava numa agência que preparou uma campanha na responsabilidade social, a Fischer América, super legal. E quando acabou, em 2009, o cara lá, o chefe da criação, falou: Goldfarb, fica aí, porque eu quero te fazer uma proposta de mais uma campanha que eu nem tinha encomendado, né? Eu tinha encomendado uma campanha para outra coisa, a gente estava fazendo corretor literário na Paulista e precisava de uma mídia para distribuir e tal. E ele falou assim: você vai fazer uma campanha com a tua equipe lá na Secretaria da Cultura no Twitter. Falei: meu, que Twitter, né? 2009. Falei: fica para a próxima encarnação. Essa já não tem, que nem alemão, às vezes eu quero aprender, não dá mais tempo, né? E ele falou: não, você tem iPhone, eu te baixo o aplicativo, você aprende rápido, tal. E essa campanha era exatamente o que você falou. A ideia era pegar, no caso, Fernando Pessoa, alguns poemas, e colocar poema por poema, mas para terminar, isso que eu queria falar, a hora que você... É uma questão de relacionamento com as pessoas. Você joga o link do poema inteiro. Eu achei estranho que vocês falaram 140 toques, e ninguém deu toque. É o seguinte, a gente não está mais falando só de texto rígido, que começa da esquerda, ou hebraico, começa da direita para a esquerda para a direita. A gente está falando de texto que é hiperlink, gente. Claro, mas isso que eu falei, que eu uso para divulgar é assim, geralmente tem uma frase, o título e o texto. Inclusive, tem a diferença de acessos para os textos que eu tuito e posto no Facebook, para os que eu não tuito. Os que eu não tuito não existem, ninguém lê. Ninguém entra direto, ninguém fica... Acho que é difícil uma pessoa que usa Twitter e Facebook, ficar entrando num lugar para ver se tem atualização. Ela segue o Twitter ali e vai seguindo as atualizações, né? Então, mas isso já não deixa claro que a natureza do negócio, que eu concordo com o que você fala, só que a gente tem que olhar duas coisas para entender Facebook e Twitter. A natureza do Twitter já é essa, é uma frase, e se você for esperto e mandar o link, ou se você reconhecer a natureza do negócio, aí você pode usar bem. Aí você coloca o quê? Que a natureza do Twitter é a sua condição de meio, assim como no caso do Facebook.
E condição de meio que a gente esquece. A gente esquece que o livro é um meio, que o Facebook é um meio, que o computador é um meio, que a televisão é um meio, que o cinema é um meio. São meios de comunicação. É a medialidade que está em jogo. E isso está perdido da nossa experiência. E é aí que vem o lado perverso desses meios, de todos os meios, inclusive das redes sociais, principalmente, talvez, das redes sociais, porque as pessoas realmente começam a acreditar que a vida delas está naquilo ali. E isso no Facebook é muito mais, porque o Facebook mexe com, digamos assim, uma camada narcísica de outro tipo de afeto que é um pouquinho maior do que o Twitter. No Twitter, com a existência do Instagram, eu acho que a coisa piorou. Mas eu gostava do Twitter porque o Twitter era seco. Como meio, ele funciona super rápido. Então, você pode colocar lá uma frase, digamos, uma frase que faz pensar. Se você também sabe usar esse tipo de coisa, não para fazer... enfim, aí eu acho que também entra o jogo da ética, né? O que você está mostrando nesse lugar, se você está criando uma frase publicitária para enganar os outros, ou se você está criando uma frase emancipatória para desenganar as pessoas, para elas pensarem sozinhas. Mas, de qualquer maneira, o Twitter tinha esse negócio muito legal de você poder usar para fazer outra coisa. Hoje em dia, parece assim que as pessoas estão precisando de mais de consumir emoção, e por mais que o Twitter seja frio e seja... por esse lado assim desagradável, eu acho que isso era justamente o seu mérito. O fato de que ele não nos obrigava a um tipo de emoção, também tornada mercadoria, e que lá no Facebook, eu acho, por exemplo, o Facebook super churumelento. Eu comecei a usar esse ano, assim, antes eu usava uso ainda uma fanpage para divulgação de coisas que eu acho que são interessantes, ou das minhas próprias coisas. Mas, fora disso, me incomoda muito aquele culto da emoção que rola no Facebook. É um amor geral de tudo por todos, e raivas e ódios, e todo mundo se babando, se melando, e isso não tem no Twitter. E aí eu prefiro usar o Twitter, porque acho que, nesse aspecto, ele é mais honesto. E é óbvio, né, gente, que eu estou sinalizando nesse caso, para a gente pensar no culto da emoção, e na emoção como mercadoria, e de como a gente é otário de não saber que isso está sendo... propalado. Aqui nesse mesmo auditório, há uns 2 anos, num debate, o @poeta Cícero falou assim, o pau come é no Twitter. Né? O Face vai tudo mais leve. A Patrícia, lá da Zona Leste, diz o seguinte, definitivamente, só para provocar, a gente tem que aproveitar que, né, tem internet para isso, né? Para as pessoas que estão em outro lugar poderem estar aqui agora sentado no meu lugar, como se fosse eu e falando. Então, a Patrícia, aspas, definitivamente, escritores e fotógrafos tradicionais estão com um medaço. E quem está no auditório infundado, aqui também pode participar. Infundado. Vamos embora, gente. Quem está aqui também pode participar. Alguém quer... Eu queria, colocar... antes do René falar, queria só comentar algumas coisas também. Uma vez o Marcelo Tassi falou algo assim, que me chamou bastante atenção, que eu acho que é um lado bom assim, também do Twitter, é que o fato de você ter que escrever em 140 caracteres te obriga a editar uma manchete, editar uma frase de efeito, né? É um exercício, é um desafio. Então, isso acho que é uma coisa bacana, não só para o escritor, como qualquer pessoa normal, você tentar fazer uma frase com sentido em 140 caracteres. É um exercício bacana. E conversando sobre isso com o Marcelino Freire e André Del Fuego, numa mesa que eu tive com eles sobre miniconto, os dois falaram algo que eu gostaria de transmitir e compartilhar aqui, né, que acho que para mim é a pura verdade, que por que o miniconto, o haikai, ou as frases de para-choque de caminhão pegam e são tão lembradas e são tão retuitadas e tudo? Porque é bem 140 caracteres, que é o que cabe, um miniconto menor no Twitter, por exemplo, e isso fica na memória das pessoas. A frase é bem feita, ela é tuitada, retuitada, e se você olhar na Bíblia, por exemplo, os começos dos capítulos, também no começo era o verbo. São frases curtas, né, que sempre também são repetidas, né, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso está no imaginário dos povos há muito tempo. Depois, por que haikai pegou também? E o Marcelino acabou editando até um livro de minicontos. Ele pediu para vários escritores escreverem, não em 140 caracteres, mas em... Mona, ele começou
antes de existir Twitter, depois ele A ficou... mídia, a plataforma, né? Não, o livro dele, o primeiro método livro até do... é romântico, o livro né, dele era gente? É- O Dito, era o nome do livro. E era um livro de pensamentos curtíssimos do Marcelino. Se a gente for atrás mesmo dessa literatura de fragmento, a gente vai chegar lá nos românticos que escreviam também frases empolgantes. Aí você foi nos Salmos, é claro, você tem toda a razão. A literatura não é estranha à escrita de maneira curta. Você pode fazer mini-contos no Twitter, pode usar isso de um jeito super bacana. O que eu acho complicado não é o uso literário, não. Eu acho complicado é o uso cotidiano, à medida que o sujeito, a pessoa concreta, ela se deixa devorar muitas vezes pelo mecanismo. E o mecanismo faz um negócio maluco com as pessoas. Você introjeta, digamos, como funcionário do sistema Twitter ou Facebook, você introjeta uma obrigação de funcionar de acordo com o negócio. Isso aí é perigoso. Tem um cara que chama Christoph Turk, que escreveu um livro chamado Sociedade Excitada, e lá ele levanta um conceito que eu acho também muito interessante, que é o conceito de compulsão à emissão. Aí você vê os jovens, sobretudo gente muito jovem, tweetando, assim, eu vejo pela minha filha, pela garotada que eu acompanho, são, assim, 50 mil tweetadas em um ano, sei lá, um negócio louco. E eu acho infinitamente mais complicado fazer isso. Mas por que as pessoas fazem isso? Porque eles querem estar sempre num tempo de presença instantâneo que é permitido por esse tipo de plataforma. E aí, gente, o meio, nesse caso, de fato, é a mensagem. Tem que tomar muito cuidado, porque você pode virar um otário do sistema, um bobo dessa corte, entendeu? É muito legal se você souber usar. E saber usar é muito complicado. E se você não souber usar, você é o otário do sistema cínico. Deixa a plateia participar. Gente, Renê, obrigado pela palavra. O que é legal de digital é que a gente, na verdade, pode falar o que a gente bem quiser, porque a gente sempre vai achar um exemplo para justificar. A gente pode ter uma tese super messiânica, uma tese apocalíptica, sempre vai ter algum exemplo para justificar a tese da gente. Na verdade, você colocou um ponto legal da coisa narcísica, eu até vou lembrar, vocês conhecem o The Onion, que é um site de paródia, de humor? Ele faz paródia de notícias. E uma vez tinha uma notícia que era lá o Steve Jobs e o Bill Gates, eles tinham construído a Masturbation Highway, né? Não era Information Highway, porque, na verdade, tem uma natureza masturbatória. E até que um risco que a gente corre, eu sou um publicador crônico, compulsivo, eu devo ter esse troço que você falou, eu publico muito. Né? E na verdade, todo mundo entrou nessa de publicar sem parar, e tem uma coisa meio masturbatória nessa história, porque a gente acha que a gente está sendo ouvido, a gente acha que tem uma audiência, a gente acha que é importante. E aí, na real, não dá para todo mundo ser importante ao mesmo tempo. Tem alguma coisa gozada aí. Tanto que os meus experimentos recentes, eu produzi muita coisa. Esse ano eu gerei 6 livros digitais na Amazon, 5 livros digitais de fotos. Isso não vende nada. Eu divulgo, peanuts. Vende eu fiz isso mais para prazer pessoal, para botar na mesa de café, porque fica bonito. Né? Mas eu coloco aqui, ok, somos todos produtores, a gente tem a nossa própria audiência, as pessoas gostam de pegar fragmentinhos, bom dia, aí bota uma citação do Jabor, bom dia, pega... Né? Está todo mundo gozando com o pau dos outros, sendo um pouco mais chulo aqui. Né? É isso que a gente está fazendo, está todo mundo gozando com o pau dos outros. Mas a questão é, quem, como alguns de vocês, decide viver de conteúdo nesse cenário, faz o quê? Viver de conteúdo hoje, viver, de vender livro ou de ganhar dinheiro com o seu trabalho como comunicação. Os meus amigos que trabalham com comunicação ou estão fodidos e mal pagos ou só estão fodidos. Né? Assim, a gente estamos escrevendo sem parar, mas como é que isso se sustenta? Né? Como é que isso se sustenta nesse mundo todo? Tá legal. Vamos... Acho que é uma boa questão colocada pelo Renê, porque a gente está vendo realmente o digital só exacerbou a crise no jornalismo, no sentido de que todo mundo publica, não precisa mais ser jornalista, então os jornais também não vendem. Sim, e as pessoas confundem tudo, que elas chamam tudo de artigo, não importa o que tem. Esse artigo, tudo é um artigo agora, artigo, assim. coluna, virou tudo Blog, a mesma coisa, mas matéria, fato tudo a mesma coisa. que o digital introduziu a grande crise e está cada vez mais difícil viver do que se escreve. Não só, não à toa, muitos jornalistas foram para a literatura, né? Mas literatura, Mas, gente, na literatura nunca deu literatura, dinheiro. A gente ganha... Não a sei, gente é você sabe pobreza quanto que um pura. autor ganha a cada Relaxa. livro vendido? Vocês estão prontos? 10% do preço de capa.
Sendo que no Brasil, 1.000 pessoas leem livros de literatura contemporânea. A gente Quer dizer- ninguém que faz literatura no Brasil, com raras exceções, vive legal. Todo Não, a mundo vive pessoa ralado, que nem faz jornalista. Só faz parte. palestra, faz alguma outra nem- coisa, mas de livro, de mesmo... Não, você ganha lá uns dinheiros porque as pessoas te convidam aqui e ali, vão te dando dinheiro e, enfim, arranjaram um jeito de fazer esse negócio. Só que eu posso falar um negócio aqui? Eu também acho que, com todo o respeito, vou twittar isso hoje, vou colocar lá a frase da filosofia da vaca. Vocês conhecem? Cagando e andando. 3 pontinhos. É a coisa mais importante na vida de qualquer ser humano. Eu acho que a gente que vive de cultura, que vive de arte, que vive de literatura, a última coisa com a qual a gente deve se preocupar é com o capital, porque a gente lida com um negócio que não cabe no capital, que é a nossa alma. Então, assim, eu escrevo os meus livros, eu estou realmente cagando. Aliás, eu gosto muito dessa palavra, porque é a mais alta epistemologia acadêmica que uma professora como eu, doutora e tudo, pode usar. Acho realmente que nós não podemos nos ocupar disso. E é óbvio que vai aparecer gente que vai nos dar um dinheiro, que vai nos ajudar, que vai resolver problemas. Eu dou aula, gente, sou professora faz 20 anos. É disso que eu vivo. E aí, claro, a gente também recebe convites e acaba tendo essas coisas aí do sistema também que resolve a coisa. Mas dinheiro mesmo de direitos autorais, isso não existe. Então, eu nem estou preocupada com isso. Vou colocar todos os meus livros na internet. Adoro quando alguém pirateia, bota lá no Scribd, sei lá o quê. Podem ler à vontade, manda para o sebo, dá, sei lá. Mas o lance é o seguinte, as editoras ganham, as livrarias ganham. Isso não é justo. Sobretudo as livrarias, né? Sobretudo as livrarias. Inclusive, as livrarias têm agora 50%. esquemas... Eles têm esquemas com as editoras de fazer aquelas gôndolas de indicação, que não são indicação por nenhuma, aquilo é pago. Sabe? A editora paga para ter os livros deles ali. E o lobby. Sabe? Então, assim, gente é não herói, é justo. gente. Herói da Gente, ó, resistência. vocês falaram aqui, vocês falaram várias vezes, principalmente a Márcia, assim, no Brasil, no Brasil, no Brasil. Por quê? Porque o escritor do Brasil viaja, né, e descobre que em outros países, né, na França, na Itália, nos Estados Unidos, Israel, Finlândia, tem o escritor se sai melhor. Por que ele sai melhor? Porque a plateia leitora é maior. Né? Então, ele consegue fazer os 3.000 exemplares e vender os 3.000 exemplares. Não quer dizer que vai ter segunda, pode ter segunda, terceira, não quer dizer que todo mundo vai ter 10 edições. Agora, gente, eu trabalhei e trabalho, né, agora no Rio de Janeiro, lá com a Cláudia Costin, na Secretaria da Educação, no incentivo à leitura. Né? Por quê? Porque até a gente tem muito apoio das editoras, tem muito apoio dos escritores, porque, obviamente, né, se a gente ampliar para esse país de 200 milhões de habitantes... A gente é militante da leitura, né, gente? A Quem gente é escritor militante no da Brasil. leitura. Se a gente ampliar, também amplia o mercado editorial e vai ter mais gente lendo. Mas eu queria falar uma coisa para vocês, tá certo? Existe ainda um certo ranço, isso eu encontrei aqui quando a gente abriu a Casa das Rosas e transformamos a Casa das Rosas em espaço da literatura. Né? Eu estava com a Cláudia um dia lá e entrou um conhecido, cara, não vou dar o nome, mas pessoa legal tal, e a pessoa falou assim, meu, vocês de fato acreditam em popularizar a leitura no Brasil, no país do carnaval? Por quê? Porque tem gente, desde que o livro impresso, eu estudo muito isso pela técnica, pela tecnologia, desde que o livro impresso rola, que tem uma certa desconfiança nessa nossa ideia, esquece um pouco o digital. Quando o livro impresso surgiu, quem lia antes do livro impresso? Pouquíssima gente, tá certo? Porque as cópias eram poucas, eram feitas pelo copista, né? E as pessoas que eram alfabetizadas para ler eram poucas. O impresso não foi inventado pelo Gutenberg, ele tinha na China. Só que na China, outra vez, era o imperador e a sua corte, era feito naquele papel lindo que a gente compra agora, papel artesanal, né, de arroz e tal, e feito para pouquíssima gente. Então, o impresso foi um caminho com os tipos móveis e tecnologia, já, a primeira indústria. Né? A primeira indústria que nunca deu dinheiro. Olha que interessante para refletir. As outras deram, de calçado, roupa, microfone, tudo que a gente tem. Mas a primeira indústria, a primeira produção em série foi a do livro. Tá? Com a produção do livro, a gente tem... Vocês podem falar para mim que é uma ilusão, que nem vocês estão falando das redes, eu vou esticar o paralelo. Né? Pode dizer que assim, que história é essa de pôr todo mundo lendo? Outra coisa é o seguinte, o pessoal que olhava a ideia de popularizar o livro estou falando papel, 1500, né? Falava assim, tá ficando, que nem ela falou, todo mundo bobo, você vai querer que o povo fique lendo? Sabe que o povo... Você já viu uma pessoa lendo? Como aquela, lendo um romance que nem o teu, um texto teu, de 500 páginas, ela se comunica com alguém? Ela se isola do mundo, ela vira um ser antissocial, tá certo? Sorte, né?
Hã? Mas aí ela faz a viagem vertical. Que tá Gente, não aconteceu nada disso. Todo mundo que lê a Mona lê um monte, eu leio um monte, você lê um monte, ele lê um monte, ele lê um monte, ele lê um monte. E a gente fala pra cacete, a gente se comunica, a gente vai... Não rolou essa história de que o cara que... Se a gente popularizar o livro, acabou a sociedade humana, tá certo? Mas pensou. Sabe por quê? Porque ficou se imaginando essa cena estranha do carinha lá da esquina, o Zé do Povo. Sempre que tem alguma coisa nova, acham que tudo vai acabar. Foi assim com MP3, foi assim, agora é assim com o livro digital, que acham que o livro de papel vai acabar, e agora? Não é assim, gente, as coisas não são substituídas assim facilmente. As coisas podem coexistir, todas essas coisas podem coexistir. É relativo, né, Clara? Meu pai, que Deus o tenha, né? Ele começou a vida, né, como engenheiro aqui no estado de São Paulo, construindo os grandes cinemas, que era um negócio, e que a grande indústria do cinema é a grande tela. Aqui até é legalzinha, mas não é ainda o cinema, o glamour do cinema dos anos 50, 60. Eu tive inaugurando bibliotecas pelo interior, nos anos, né, a Mona acompanhou, 2004, 2005, a gente achou 80 cidades que nem tinham uma biblioteca, abrimos essa biblioteca, consegui patrocínio, blá, 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 e fiquei viajando pelo interior. Que tristeza! Sabe quantos das salas de cinema que meu pai fez sobraram? Chuta. 0, exatamente. Igreja, estacionamento ou shopping. Então, mas o que está por trás disso tudo, gente? Né, gente? O cinema ainda existe. Mas por trás disso tudo, óbvio que tem a história do avanço tecnológico, do progresso tecnológico, que não se reflete em progresso humano. E é óbvio que existe indústria cultural, sociedade do espetáculo, e todo um processo de engrenagem, de dispositivos, de dessubjetivação das pessoas. Então, é óbvio que isso que eu estava falando antes, nós podemos usar esses mecanismos a nosso favor se nós soubermos não deixar com que eles nos dessubjetivem. A vantagem do livro, quando eu falei da viagem vertical, eu acho que é essa. O livro obriga você a entrar vamos colocar assim, numa viagem vertical mesmo, porque é uma viagem para dentro. Você vai ter que se encontrar com a sua interioridade. Você vai ter que acompanhar alguma coisa que não é da ordem do que o mundo está exigindo e está demandando. Não é da ordem do trabalho, não é da ordem do útil. A gente acha até esquisito uma pessoa que leia romance hoje em dia, porque o romance obriga a pessoa a se voltar para dentro dela mesma. O livro não é uma coisa que faz você ir para um fora de você. Ele faz você se encontrar com o seu outro interior. E aí... Por isso que os anjos não estão mais nas igrejas, estão nas bibliotecas. Pois do Wim Wenders a Hollywood, toda vez que tem que juntar anjo no século XX, no cinema, eles não vão mais para a igreja, sinagoga e mesquita. Eles vão para a biblioteca, que é o único lugar que o cara está consigo mesmo. Então, você não acha, Godfário, que rola um negócio assim de as pessoas acabarem se entregando para esses dispositivos de dessubjetivação, porque justamente elas não têm mais nenhuma relação com alguma coisa do tipo interioridade, subjetividade, eu acho ao contrário, ascese, autoconhecimento? Marcia, eu acho ao contrário, mas deixa a Mona entrar, que ela está louquinha para entrar aqui. Não, eu queria voltar um pouco ao tema da mesa, que é essa história de como será a literatura, se o romance vai subsistir ou tal. Lembrando o seguinte, gente, que a gente está num momento de work in progress, né? A gente está no meio de um processo que ninguém sabe, a gente está no meio do turbilhão, né, de um liquidificador que está girando desde 2000, 2001, quando os portais começaram para valer e convidaram pessoas a escreverem, e aí vinha aquela história, quem é que vai pagar, como é que isso se paga, não se paga, a internet, então está se descobrindo, e vai acabar com o livro, não vai acabar com o livro, enfim, é a revolução digital que a gente está falando. Então, queria dizer isso, a gente está no meio desse processo. Agora, em relação a acabar ou não acabar, eu acho que, assim, por todas as entrevistas que eu já fiz nos últimos anos com escritores, há uma tendência de que os romances sejam menores, né? Não só por uma questão de sustentabilidade, mas também por conta desse ritmo frenético que a gente está vivendo. André Del Fuego tem uma frase que eu acho perfeita, né? Que ela diz assim, o miniconto é para esse leitor faminto, apressado, que vive um mundo de imagens fragmentado. A gente vive hoje muito mais o mundo da imagem do que o mundo da escrita. Por outro lado, como eu disse antes, a gente o tempo todo escreve SMS, mandei uns 500 torpedos antes de chegar aqui para ver o táxi que estava chegando, se já tinha começado, o senhor está aqui ou não está, eu torpedei, tuitei o que era esse evento, dizendo que ia ser transmitido pela internet para quem não estivesse nesse auditório e pudesse assistir.
Então, é isso. Acho que é muito precoce da gente dizer o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Fato é que nunca se escreveu tanto, está se escrevendo de diferentes maneiras, porque a história de você escrever também sinteticamente, em mini-blogs, mini-contos, também é um exercício. E são romances diferentes daqueles grandes romances, Guerra e Paz, Crime e Castigo, né, o Vermelho e o Negro, porque a gente também não tem mais esse tempo. Era um outro tempo, né? Eu acho que assim o exercício da leitura, entanto, de ser uma coisa reflexiva, interior, ele ainda existe. Você pega esse livro, esse clássico, esse novo, você vai para uma praia, você vai para um quarto. Eu vira e mexe, eu me recolho para ler, aí eu desligo tudo e fico. Eu acho sensacional. Acho que isso nunca vai se perder. Mas a gente vive em outro tempo. Parece que o tempo está mais acelerado. Esse mundo fragmentado, frenético, de imagem. É isso. Já vou mandar para lá. Só colocar um comentário da Patrícia, que ela está participando aí ativamente, que ela falou o seguinte, que vai de encontro com o que vocês estão falando, né? Isso é porque a gente, você, como você falou, você estava lá preocupado com o teu ICMS e tal, se o táxi ia pegar, ela falou assim, para quem mora em bairros muito longes e usa transporte público e tem longas distâncias a vencer todo dia, isso é aqui em outros lugares do mundo, é ali que você vê o pessoal lendo agora, e agora que no Brasil está começando a aumentar, você começa a ver igual Paris, que o pessoal mora no, como é que chama? Aqueles bairros em volta, né? Banlieue. Hã? Na banlieue. Ele mora nas periferias, e também, mesmo indo de trem, como a gente vai ter 1 hora para ir, 1 hora para voltar, está todo mundo lendo ali, então... Você entende? Bom, mas vamos ouvir a plateia. tem muito romance longo ainda, hein, gente? Não esquecer, sei lá, figuras tipo Philip Roth. Só para citar um assim que faz sempre um negócio desse tamanho, hein? Não, e o Harry Potter, exatamente, o Harry Potter. Ninguém vai reclamar que 50 tons de cinza, que é aquele lixo. Mas aquilo, gente, vamos combinar que não é literatura aquilo, né? Só, Bom, vamos combinar que é livro, mas não é literatura. Gostei. É livro, mas não é literatura. Literatura faz parte do sério, mercado sério. de livros. Série não assim. cabe no mercado. Senhor dos Anéis. Não, Senhor dos Anéis, mas não é de agora, Senhor dos Anéis, né? Oi? Senhor dos Anéis não é uma coisa tão de agora, assim. Não, então, mas ele explodiu agora. Ele saiu pela Arte Nova, eu comprei no finalzinho, comecinho dos anos 70, a Arte Nova nem existe mais, né? Fechou a editora, lá no Senador, não sei das quantas, e depois, e teve uma tiragem pequena de cada exemplar, eu tive que achar o 7º exemplar, era em 7 volumes, num cantinho perdido de um distribuidor, para terminar a leitura, e depois, daí sim, ele explodiu e tudo mais. Vamos pagar a plateia, quem está com o microfone aí? Oi. Oi, aqui. Oi. Eu sou a Thaís. Eu concordo quando a Clara diz que uma coisa não vai substituir a outra. Eu acho que tem espaço para tudo. E quando a Mona fala que a gente está, na verdade, vivendo uma coisa muito nova, é difícil você querer prever o que vai acontecer, né, como vai ser esse futuro. E é um pouco semelhante essa discussão que vocês estão tendo agora com o que eu assisti antes de ontem falando sobre jornalismo. Também essa questão, o que vai acontecer, como vai ser os jornalistas, qual vai ser o papel, né? E eu acho que muito mais até do que a gente tentar prever, eu acho que é a gente construindo o que a gente quer que seja, né? Porque eu acho que está muito nas nossas mãos mesmo. Então, os jornalistas, chegou ali um dado momento que eles concluíram que vai ser uma coisa meio autoral e as pessoas vão acabar confiando nesse ou naquele repórter para determinado assunto e ele vai atuar como um âncora. E eu imagino que com os escritores seja a mesma coisa, independente do meio aí que se escolha, vão cativar o seu público e, enfim, usar os meios para divulgar da melhor maneira possível onde está esse público, entender como é que pode distribuir esse conteúdo, seja via Twitter mandando link, ou seja o Twitter como um fim em si. Tem um Twitter bem interessante que chama No Passo do Roteiro, de microcontos, e ele consegue, em 140 caracteres, te fazer imaginar e viajar e tentar entender o que está acontecendo ali. Então, você cria uma história inteira, você, a partir daquela leitura daqueles 140 caracteres, te instigam, na verdade, né? Então, acho que são formatos que podem ser testados e que são bacanas. E eu acho que tem uma questão aí, que é a quantidade de informação também que hoje em dia as pessoas recebem. Eu acho que isso acaba deixando as pessoas confusas, ou você disputa um tempo dela de leitura, se ela vai ler uma notícia, se ela vai ver um vídeo, se ela vai conversar com alguém, se ela vai escrever algo, ou se ela vai ler o seu conteúdo, né? E aí eu acho que o Twitter pode entrar muito, assim como papel forte, eu vejo, na questão dessa história que se diz da guerra dos memes, né, que a gente vive. O que é desde a pré-história, enfim, da gente ter os textos curtos, seja na Bíblia, seja as frases de efeito, que a gente diz, porque no meio de tanta confusão de informação, eu acho que, às vezes, uma frase pequena e de efeito acaba sobressaindo e aquilo vira um meme. Eu acho que
não sei se tão declaradamente, mas eu vejo essa guerra memética acontecendo, né? Eu acho que é uma coisa meio embutida na nossa sociedade, e eu vejo que o Twitter tem muita força por conta disso. Às vezes, em 140 caracteres, ele pode trazer um conceito que é aquilo que se deseja que seja replicado no futuro, que seja o entendimento, né? Posso? Eu vejo Quando foi em junho, vem para a rua. Posso fazer um comentário sobre isso que você está Exato, falando? existe amor em Exatamente. SP. Funcionou. São memes. Então, o que eu vejo de problema é assim, eu escrevo. Eu não posso, se eu sou escritor, ficar me preocupando com o público. Eu posso me preocupar assim, eu escrevo para alguém. Vai ter uma pessoa, 2, 3, 10, sei lá, dependendo, pode até ter 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, mas o que eu acho complicado é esse desejo de audiência que tem dominado a nossa perspectiva subjetiva. No meu livro Olho de Vidro, que é um livro sobre televisão, mas que comenta justamente o televisivo, a nossa relação com as telas, inclusive a tela de computador, eu falei disso, eu queria discutir essa questão. Por que será que a gente tem essa subserviência à audiência? Então, você vai numa loja comprar uma roupa e o pessoal fala que está todo mundo usando. Eu não compro. Mas, por que as pessoas gostam de saber que os outros estão usando? Que fragilidade é essa? Que miséria subjetiva é essa? Que abandono é esse? Que desamparo é esse? Que essas redes têm administrado. No fundo, Isso eu acho é que porque isso. o ser humano sempre teve um instinto de gregário, de comportamento de manada, Não. de ir pela maioria. Poucas Não, pessoas não. querem ser originais Ok, porque elas são e terem sua rebanho. identidade e irem pelo Ok. caminho do Elas mais são gauche. Elas são rebanho, está explicado, Mas, olha, você tem gente, razão. Mas não e é- aí, o que nós vamos Márcia- fazer com isso? Márcia, eu vou te falar a verdade. Eu acho assim, não é o que está acontecendo, tá certo? As redes, elas, quem está bem atento é o seguinte: está criando, por exemplo, o WhatsApp, né? O WhatsApp cria assim, você cria grupos menores, tá? Pequenas tribos que você compartilha. Essa audiência, eu vou dizer para vocês, uma coisa assim, voltando ao exemplo do livro, presta atenção, claro. O livro, o pessoal falava, que livro para todo mundo. Então é o seguinte, quem é que tem direito a todo mundo ficar, e um monte de gente vive disso, né? Tem os paparazzis da fotografia, assim, quem está em cima, na pirâmide, né? Primeiro eram os artistas, as cortes, na época, que o cara, né, deu um peido, todo mundo, uau! Né? Ou ele usa um sapato diferentezinho, vai todo mundo usar. Tal. Ou seja, a gente ficava de olho, né, a sociedade ficava de olho, a televisão mostrava, põe na novela, tudo, lá em cima da pirâmide. Tá? Depois os políticos, ultimamente, principalmente no Brasil, estão tomando essa posição, né, de que todo mundo, até porque tem o lado da corrupção, a gente precisa mesmo ficar de olho. Agora, o que está acontecendo? Eu vou te falar, as pessoas comem um doce diferente porque a Mona me deu, ou porque eu preparei ontem à noite uma lasanha diferente, e eu tenho um grupo de pessoas que não moram na minha casa, que não estão no meu quarto, eu vivo intensamente aquela situação, e que, eu vou te falar, e que curtem. Quando você fotografa e mostra, né? Deus a comida, é isso? Isso, por exemplo. Ou, por exemplo, receita. o sogrão, que Deus o também tem, porque agora ele já foi, mas ele teve várias idas e vindas da UTI, tá certo? A galerinha, tá certo? Participava, como que ele estava reagindo na galeria, na UTI, e ele já chegava a mim e falava assim, e aí, Zé, o que os meninos e as meninas estão falando da minha vida na UTI? Mas você não acha que esse valor de exposição é muito complicado? É só para a pirâmide, que eu vejo, é só para quem chegar lá em cima, né, Márcia? Sempre que eu vejo a comida fotografada, eu penso na merda que a pessoa cagará a posteriori. Porque eu fico pensando, o que o outro tem que ver com a minha intimidade nesse nível? O que eu como é tão íntimo quanto aquilo que eu cago. Vocês estão Mas a rindo? Tatiana Belin, que ontem eu estava sendo homenageada aqui do lado, ela falou o seguinte, e foi uma pessoa que produziu muito legal, você sabe disso. Sabe o que ela falava? Eu não tenho tempo, tá certo, para ficar expondo e refletindo em demasia a merda, tá certo? Por quê? Porque ela chamaram ela para ser crítica. Ela falou, eu não posso ser crítica, porque sabe o que eu vou fazer com a minha coluna? E ela fez, ela acabou tendo duas. Né? Eu vou pôr o que eu gosto. Então você gosta de tudo? Você só fala das coisas que você gosta? Fala, não, eu não gosto de tudo. Acho merda, eu só falo do que eu monte gosto. de coisa. Que isso as pessoas deveriam aprender na internet, porque é muito a maior parte dos comentários que tem na internet são destrutivos. As pessoas não... Ontem a Rosana tweetou uma coisa assim, era um Twitter, sei lá, era @coisas bacanas, digamos assim.
tinha 1.000 seguidores. Aí, um outro lá do TMZ, que é só fofoca e maledicência, 1 milhão e não sei quantos seguidores. As pessoas curtem a desgraça, as pessoas gostam de xingar, porque se a vida delas está ruim, elas precisam botar isso para fora de alguma maneira. É isso que eu estou chamando. Então, eu acho que tudo isso, esses afetos mal resolvidos, eles transitam em torno desse maluco desejo de audiência. De fato, existem as tribos e existem as pessoas que estão sabendo usar e aprendendo a se relacionar e usando até para transmitir bons afetos, bons pensamentos, ideias interessantes, desmistificatórias, críticas, analíticas, tudo isso. Eu acho que é bárbaro. Mas estou falando que, ao mesmo tempo, acho que tem, sim, um delírio, no fundo, da expectativa mesmo, sobretudo das pessoas que não fizeram toda essa discussão, toda essa elaboração, e que acabam sendo vítimas desse mecanismo. E aí penso muito no caso das pessoas jovens que hipervalorizam um seguidor. E aí, se você tem 1.000, 2.000, 5.000, 20.000, 30.000, 100.000, 300.000, tudo isso afeta de modo muito radical a autocompreensão da pessoa. Se a gente tiver uma firmeza de propósito, de compreensão melhor em relação ao que a gente é nesse processo, aí acho que vale a pena. É para isso que a gente faz livros, Márcia, seja de filosofia, seja de literatura. Não é uma coisa específica da internet. Sempre teve a questão da audiência, do Ibope na televisão. Um jornalista é mais valorizado. Sei lá, se eu fosse um Datena de saias, certamente teria tido muito mais sucesso do que ter ido para o caminho que eu escolhi, de trabalhar com cultura e literatura. Óbvio, se eu tivesse feito a opção, agora o SBT vai ter um programa de final de tarde, tipo Aqui Agora, com uma mulher apresentando. Né? Quer dizer, podia ser eu, a âncora. Eu não tenho esse perfil, certo? Agora, talvez, se eu fosse, eu teria esse Ibope, essa audiência que você está falando. Eu não estou falando que o Twitter é pior, gente. Eu estou falando que é um processo histórico que nos leva a optar por uma liberdade para o bem ou para o mal em relação a isso. Também. Não, mas o que eu estou falando é que isso sempre existiu. Sim, mas a diferença é que agora as pessoas têm voz, o espectador tem voz agora. O espectador tem voz. Isso é uma diferença brutal. Essa é a novidade. Né? Só que ele só terá voz se ele for esperto. E eu acho que existe muita gente que ainda é muito otária. Sim, às vezes eu vejo umas pessoas como otário, eu, por exemplo, Márcia, no primeiro fórum de internet que eu entrei na minha vida, que chamava John Frusciante, eu fui lá e achei que eu estava falando com o John Frusciante. Isso foi em 1996, sei lá. Sabe? E eu vejo que as pessoas elas ainda têm elas, sei lá, xingam o âncora, ou se elas se sentem de alguma forma feridas por algo que está escrito, elas xingam o autor, né? Eu vejo muito isso, porque tem uma diferença enorme entre o meu público e o público da Carta Capital. Então, assim, quando eu publico nas minhas redes, tem uma resposta. Quando eles publicam no Facebook deles e no site, aí tem aquelas comentaristas de portal, né, gente? É difícil. Agora, assim, Márcia, furar os olhos da vontade. Eu vou outra vez puxar para você perceber o seguinte, que é uma questão assim, você tem essa dúvida, né? Como é que vai ser bom, vai ser ruim. Eu não tenho, sabe por quê? Eu vou te falar o seguinte, outra coisa, quando surgiu o impresso, né, outra vez, tinha um monte de gente que falava assim, sabe o que vai acontecer com a espécie humana na Terra? Vai ficar burra. Sabe por quê? Porque... Não. Porque, especificamente com o impresso, as pessoas, como não tinham acesso à leitura, desde a pré-história, tudo, tinha uma memória, arte da memória, gigantesca. O trovador que andava lá pela Idade Média, ele tinha que ter um repertório absurdo. Por quê? Porque ele não tinha o texto, não tinha o livro. Então, a gente criou o livro impresso e conseguiu que o conhecimento chegasse para muito mais gente. Aconteceu um fenômenozinho, que eu concordo contigo, você pode questionar, tá certo, se foi positivo ou negativo para as pessoas, que foi a ciência moderna. A ciência moderna, a difusão do conhecimento, tem super a ver com isso e, na minha opinião, não teve esse emburrecimento que as pessoas não vão mais conhecer as coisas. Pelo contrário, elas conseguiram conhecer muito profundamente, no meu caso a física, a matéria, e conseguir transformá-la, tal. Agora, no caso das redes, né, isso que eu te falo, você está querendo saber, será que as pessoas vão ficar todas bobinhas, como você falou, ou vão ser fortes? Então, isso que eu te falo, a gente tem exemplos, gente, como mudou, tá certo? Até hoje, como você falou, uma General Motors, uma Volkswagen, Fiat, Rede Globo, decide as coisas. Para a gente mudar, a gente, o povo, tal, a massa, é muito difícil. Quem acompanhou no final do ano passado, assim, o Instagram surgiu, tá? Você não gosta, tal, mas bombou. Café da manhã, almoço e janta, está todo mundo colocando. 40 milhões de pessoas em pouquíssimos tempos. O Twitter e o Face,
eu acompanhei para os bastidores, né, que não saiu na mídia e tal, ficaram em pânico para comprar. Quando o Face falou que comprou por 1 bi, tá, a gente teve gente que visitou aqui o MIS para conhecer a nossa rede MIS, por causa do Twitter e tal, e falou assim, o Twitter já tinha oferecido 1 bi. Provavelmente, esse 1 bi não é nem verdadeiro, é mais do que 1 bi que eles pagaram. De qualquer maneira, pá, o Face foi lá e comprou com 1 bi. Né? Daí, alguém deve ter caído a ficha lá da turma do Face e falou assim, o Zuckerberg e os seus amigos, nós gastamos 1 bi para comprar esse negocinho das fotos. Como é que a gente vai monetizar esse dinheiro? Ah, simples. Vocês lembram? No dia 21 de dezembro, eles anunciaram, sabe aqueles negócios que você... mudou o contrato, concorde. Né? Todo mundo vai lá e concorda, porque é de graça mesmo, vai lá e concorda. Alguma pessoa abriu e leu. E o que estava escrito ali? Que a partir daquele dia, o Face, o Instagram, né, ia se tornar proprietário das fotos que a gente coloca. Aquele monte de café da manhã lá. Porque ele falou que, de alguma forma ou outra, uma foto ou outra acaba, né, se destacando, ele ia recuperar o dinheiro. No dia seguinte, foram 5 milhões de mensagens do tipo simples. Márcia, essa é uma novidade, que não existiu nenhuma forma de comércio capitalista. Nós vamos abandonar o Instagram já, se isso não desaparecer, já. Sabe o que aconteceu? Foi um erro do jurídico, vão mandar embora aquele maldito advogado que escreveu aquela cláusula errada, claro, né? E sumiu a cláusula no dia seguinte. Outra coisa que eu te falo, a Folha publicou há pouco tempo um editorial, ou tendências, que chamava Face Lobo, imaginando que o Facebook é o dono de tudo, que ele que manobra e tal. Gente, se amanhã o Face der realmente uma cagada, como você falou, uma bestada na relação com os usuários do Face, junta 3 meninos aqui desse prédio aqui do MIS, né, e põe $19 mil que eles levantam. A gente faz uma vaquinha aqui, tal. 19 que foi o que o Zuckerberg pegou do Eduardo, né? Coloca $19 mil, a gente tem um Face novo. E vai todo mundo para lá. O patrimônio aqui você pode chamar de manada, do que você quiser. Eu não acho que são. São essas pessoas. Porque elas, nas suas entrelaçamentos, né, que é onde a gente vai crescer, fazem o patrimônio dessas redes. E a gente está muito aqui falando Face, Twitter, tudo. Eu vou dizer para vocês, eu tenho uma esperança, e já está começando a rolar, que vai multiplicar um monte de redes. Um monte de redes. Então, eu acho que, eu falo em rebanho, falo em massa, mas óbvio, né, gente, que eu não estava nesse mundo se eu não acreditasse na potência libertadora da multidão, que é o que faz a gente sair para a rua e mudar alguma coisa. E sair, inclusive, para essa rua virtual, que é o Twitter, por exemplo, ou o Facebook. Que é uma óbvio, grande né, gente, ágora, né, Márcia? as duas coisas estão A entrelaçadas. gente tinha, você que sempre dá nas suas aulas de filosofia e fala de Platão, onde a gente tinha na época lá dos gregos romanos a ágora, onde as pessoas iam lá debater as grandes questões. Hoje a gente tem uma ágora virtual, né? Os teóricos da internet, Michel Levy, essas pessoas todas já usaram esse termo faz bastante tempo, porque todo mundo percebeu que era isso, é um lugar de construção de democracia. Mas a democracia também, né, gente, se não faz direito, se não organiza ela direito na vida, ela pode acabar se transformando em totalitarismo. Então, tem que tomar cuidado. O entrelaçamento da multidão com a massa, da democracia com o totalitarismo, esse é o vão onde a gente vai exercitar a nossa liberdade, e disso a gente não pode esquecer. Tem uma questão muito interessante que a Clara até começou a falar, e eu acho que realmente devo viver no mundo da lua, né? Ou eu já deleto, quando eu vejo muita coisa raivosa, de ódio, tchau. Mas, porque, de fato, a internet, acho que como é um espaço tão livre, tão ainda terra de ninguém, sem o marco, né, da internet bem definido, e as pessoas acabam tendo esse comportamento binário e maniqueísta também, de ser preto ou branco. Eu não gosto da Clara porque ela disse isso, porque ela pensa aquilo. Elas não conseguem relativizar, ela não é um meio que permite contextualização. Não, e tem outra coisa, a pessoa fala, discordo, e para. Como assim, gente? Não é para isso que a gente está aí, né? Só discorda, não gosto mais. Se eu estou produzindo conteúdo para debater, para gerar reflexão, mas o e tudo Twitter, mais, por né? exemplo, não tem como, gente, você debater lá naquele negócio. No Facebook também não não, tem. Meu primeiro Não é salto... para isso, é só para dizer sim e não. Marcia, qualquer dia eu vou bater um boca contigo legal no Twitter. O meu primeiro salto, quando eu entrei lá para fazer o Fernando Pessoa, eu nem achei que aquilo ia para frente. De repente, uma noite, eu vi o Cacá Rossetti acabando com as cotas.
sabe as cotas? Não. Daí eu entrei como judeu e falei, a gente foi atrás de indenização. Eu quero ver a população negra do Brasil, negro-descendente, ir atrás de indenização, porque nós, por causa de Auschwitz, a gente fez pagar, cada um que tinha o número aqui rasgado na pele, recebeu grana mesmo de indenização de tudo que perdeu. Eu falo, esses caras estão atrás de indenização, eles trabalham 200 anos de graça, sabe? Põe na conta hoje, com fundo de garantia, multa do que não foi recolhido, quanto que a gente deve para a população negro-descendente. Daí nós quebramos um pau de 20 minutos, mas num nível legal. Eu tá quebro certo? muito pau Nós no não chega- Twitter, eu gosto muito, inclusive, de fazer isso. A gente você adora de- brigar na internet. Você debate bastante no Vai, Twitter. entra, Eu debato bastante, entra. mas Se você não entrar, não ali tem entra. uma para mim, a militância feminista é incrível aqueles debates ali. É longo, é chato para quem não está interessado, mas daí também não é problema meu. Né? Deixa ela entrar Bom, aqui, que ela está boa tarde. esperando. Meu nome é Amanda. Essa questão da interação, da instantânea das pessoas na internet, ela é bem recente. Então, é aceitável que as pessoas não saibam lidar tão bem com isso ainda. Tem 20 anos no máximo. Então, teve um gap aí, de um salto muito grande de uma época que não existia tanta quantidade, que é quando começou, que era uma produção mais acadêmica de conteúdo, para uma era que a gente vive hoje, que tem muita quantidade e qualidade, você tem que garimpar realmente muito, muito fino para achar alguma coisa que realmente preste nessa rede tão grande. E a Rosana deu um exemplo na segunda-feira, que a dopamina que é liberada no cérebro quando você tem uma recompensa, que é um hormônio de prazer, de uma novidade, é a mesma dopamina que é liberada no cérebro quando você recebe like, quando você recebe comentário, quando você recebe atenção, quando rola essa interação positiva nas redes sociais. É a mesma. Por isso que vicia. Ela deu o exemplo de um experimento com ratos que ficaram viciados em dopamina, e é a mesma coisa que acontece com a gente, que fica preso a ficar noticiando tudo que a gente faz para realmente tentar ganhar cada vez mais likes. Ela publicou um texto hoje sobre isso. Ela publicou que ela comentou isso na segunda-feira. Então, isso é reflexo dessa carência coletiva que as pessoas estão vivendo. Então, todo mundo quer dar a sua opinião. Então, é realmente o que a Márcia falou do império da opinião. As pessoas elas querem emitir opiniões sem mesmo formar opiniões. Elas têm que... E é maniqueísta, porque elas querem dizer está certo ou está errado, sem antes refletir a respeito, sem um embasamento do assunto. Tem todos esses lados negativos, mas, assim, por um lado, você consegue mapear melhor o que as pessoas estão pensando. É superficial esse pensamento delas, mas meio que você consegue. Eu acho que se deve a isso os sucessos desses best-sellers, tipo 50 Tons de Cinza e outros livros que são escritos porque de tanto podar, as pessoas, quem conseguir planejar isso, arquitetar, vai conseguir fazer uma produção de um conteúdo, vai conseguir escrever um livro com o que as pessoas estão dando like, com o que as pessoas estão curtindo. Porque não sei se isso, para vocês que escrevem livros, interfere tanto, mas eu acho que hoje em dia as pessoas estão escrevendo cada vez menos livros pelo que elas sentem, pelo que elas pensam. É mais para ter dopamina, para vender. Isso é essa coisa do mercado do livro, que mudou, né? Assim, antes existia literatura, agora existe um mercado. Acho que não sei se começou com o mercado de autoajuda, ou quando que isso começou. É o que você quer, começaram quando inventaram os best-sellers, que não necessariamente são os mais lidos, né? São os mais vendidos. Sim. Mas não necessariamente mais vendidos. Acho que começou aí. Assim. Eu acho que rola um negócio das pessoas quererem se sentir bem. Aí é bom que você está dando esse exemplo aí das colocações da Rosana Herrmann, né? É dela que você está falando. E esse livro que eu citei, do Christoph Turk, ele fala dessa sociedade da sensação, tudo tem que ser sentido. O que eu chamei de culto da emoção também é isso. As pessoas querem sentir, porque elas estão anestesiadas. E estão anestesiadas porque elas foram convidadas há muito tempo a se tornarem robôs. Claro que sim. Mas a literatura é um espaço ainda, claro, muito raro, é uma prática... todo mundo escreve, mas quem escreve alguma coisa que faça sentido para si mesmo, que coloque a pessoa numa situação de presença, que é a literatura, é uma coisa rara. Quando vocês falam em produção de conteúdo, eu sei que aqui deve estar cheio de jornalista e tal, gente, mas eu não sou jornalista,
E o meu negócio é conhecimento, é outro barato. É autocompreensão, é outro barato. Então, vocês falam em produção de conteúdo, eu dou um monte de entrevista ajudando um monte de jornalista a produzir conteúdo para suas revistas. E eu fico pensando assim, nossa, mas esse povo assim, nunca estudou nada, né? Porque eles ficam perguntando de tudo, não sabem nem perguntar. Tem entrevista que eu, inclusive, edito as próprias perguntas das pessoas, porque nem perguntar eles aprenderam. Dei muita aula no curso de jornalismo, na intenção de ensinar as pessoas a perguntarem, porque acho que a pergunta também faria a gente encontrar uma outra coisa. E vejo que o que vocês estão falando assim, me faz pensar que nessas redes sociais está cheio de resposta. Só que essas respostas perderam as suas perguntas. Talvez a gente possa fazer um movimento pela inteligência nacional, buscando, então, essas perguntas que foram perdidas. Acho que aí nós podemos nos ajudar nesse território. E é óbvio que a pergunta não vai nos deixar satisfeitos. Nessa era do gozo, do emita uma mensagem, dê sua opinião, quem sabe você aprende a fazer uma pergunta, a pergunta deixa a gente insatisfeito, você para de gozar. Você entra num clima que não é mais o da satisfação, nem o da alegriazinha. E aí eu acho que essa alegria aí que a gente está falando também, essa sensaçãozinha, é a sensação que o otário quer sentir. Eu não estou no mundo para ser feliz, não quero ser feliz, tampouco quero sofrer. Tampouco quero me emocionar. Estou chata, né? Márcia. Tampouco quero me chatear. Mas é o A seguinte, Patrícia, Eu quero que enche a Patrícia meu já definiu. saco. Ela é psicóloga, ela está à tua disposição. Ela já falou aqui no texto, depois você vai ler. Ela está à tua disposição. O caso da Márcia já está claro para ela. O meu caso é Eu por tô- histeria, Posso fazer uma colocação aqui, Eu queria Márcia? falar uma Posso fazer uma coisa. Eu queria colocação? Turma, é o falar seguinte, uma- nós René. estamos com um probleminha de timing. Então, eu vou fazer uma... Eu queria responder a pergunta que ele fez Então, eu antes. queria fazer o seguinte, nós vamos fazer uma rodada, Tá. famosa rodada, para encerrar. Por favor, Clara. Bom, você perguntou qual que é o futuro, como que a gente vai fazer, tal. Eu não consegui responder isso. Eu, Clara, não quero mais saber de editora. Por aquele motivo óbvio que eu ganho 10% do preço de capa, não quero. Não tenho mais esse interesse. O meu público está na internet. Eu vou fazer... Ontem eu comecei a publicar uma novela, eu publiquei o primeiro capítulo, é um capítulo curtinho, numa revista que chama confeitariamag.com. E eu vou publicar um capítulo por semana, e é assim que eu vou fazer. E depois eu vou publicar esse livro, vou fazer um crowdfunding, e vocês vão me ajudar. E é isso que eu vou fazer. Eu não quero mais saber de editora. Sim, eu não quero mais saber de editora me explorando, porque eu não ganho e todo mundo ganha. E eu que fiz. Quer dizer, peraí, gente, não está certo isso, né? E é isso que eu queria falar, só rapidinho, assim mesmo. Eu vou ajudar Márcia. você, porque eu adoro o crowdfunding, É. ajudo muita gente, acho muito legal, acho que é uma boa saída. Vou continuar fazendo romances e livros de filosofia com as editoras, porque eu tenho muita preguiça de fazer coisas, eu gosto mesmo de ficar lá no meu mundinho escrevendo. Queria dizer para a Patrícia, querida doutora, que eu considero que os problemas psicológicos são antes problemas filosóficos, e, inclusive, os problemas sociológicos e políticos são, acima de tudo, problemas filosóficos, e que, portanto, eu sugiro a ela que faça uma formação lacaniana daquelas bem cortantes e destruidoras, porque acho que aí certamente ela não vai ter muitos clientes na clínica dela, mas, desculpem a cacofonia, mas certamente ela vai entrar numa viagem assim mais interessante com os processos da linguagem. E fora isso, gente, sugiro que vocês leiam meu romance O Manto, que eu vou tweetá-lo todinho, assim, copiando a Clara Verbuck, que eu vou criar um negócio assim de botar tudo na internet, vai ser muito divertido. Obrigada. Mona. Você sabe que o Contar do Caligares, uma época, dentro daquela filosofia que eu falei de você se exercitar em estilos diferentes, ele se colocou como missão de escrever um conto inteiro. Ele ficou, numa época, você podia até falar com ele pelo Twitter, que ele não respondia, ele só emitia frases que, na verdade, compunham um grande conto. Então, ele fez esse exercício que você quer fazer com o Manto, acho bastante interessante. Queria dizer que uma das coisas mais engraçadas que eu ouvi aqui, que tinha a ver, uma pena que a gente não possa passar a palavra para ele, para o René, foi essa questão que você disse das pessoas gozarem, porque se falou muito em gozo aqui, gozarem com o pau dos outros na internet, né? Que isso rola direto, né? Quando alguém te retuita, é porque achou engraçado sua frase, ou achou inteligente, ou achou bacana, e retuita. Tem sua vantagem e sua desvantagem, mas ou quando roubartilha a foto, enfim. Mas isso faz parte do jogo. E, para finalizar, dizer que, Márcia, eu acho tão bacana que a gente possa ter uma interação, quer dizer, quando eu trabalhava na televisão, eu achava
trágico, que a gente fazia uma reportagem, aí no dia seguinte ninguém mais lembrava, ninguém mais comentava, já tinha ido, quem assistiu, assistiu, quem não assistiu, não assistiu. A internet hoje permite deixar o vídeo on demand, você recupera a entrevista, o programa, as pessoas comentam. Gente, eu acho que a gente vive um momento mágico. Eu queria... Não estou falando contra isso, gente. Me entendam, me entendam. É só o chiaro escuro do barato, entendeu? A luz e a sombra. É só Bom, isso. gente, obviamente, a gente poderia aprofundar muito. Eu quero terminar com uma coisa legal sobre o que você falou da escritora, que eu tinha pensado de falar. Hoje é o seguinte, tem um americano, um judeu ateu de Nova York, típico, cabelo bem mais erguido que o meu, que chama Mark Shapskin, né? O Shapskin se tornou bem na vida porque ele foi o cara que previu o que não ia dar certo. Quando todo mundo estava gastando uma grana preta no planeta com o CD-ROM, né? Com aquele negocinho que entrava no computador, ia ser o livro, a enciclopédia, a aula, tal. O Shapskin, um belo dia, foi num congresso lá em New York e falou, gente, tira todo o dinheiro do CD-ROM, porque vai vir um negócio aí no futuro, né, que não tem mais suporte, vai tudo para a nuvem, vai tudo para o céu. Né? Bom, o que aconteceu? Os caras ouviram o cara, ele afinal, né, era um consultor lá das editoras, já tinha trabalhado em algumas grandes, e começaram a tirar os investimentos, e pouparam muitos milhões de dólares, e ele acabou se saindo muito querido dessa história, e passou a ser, desde então, um grande consultor e acompanhador disso tudo. Ele esteve aqui no Brasil há uns 3 anos, e ele contou uma história que é o seguinte, daí eu encerro, que tem a ver bastante com a nossa área. Né? Ele falou assim, o pequeno médio editor chegou para Deus um dia, ele é ateu total, mas é a brincadeirinha dele. Ele falou, a gente levou 500 anos, de 1500 até o ano 2000, para começar a ter algum nicho de mercado, talvez não no Brasil, mas em Nova York, né? E conseguir começar a sobreviver como pequeno e médio editor, porque até então todo mundo falia. E até uns grandes faliam. Mas o pequeno e médio, eu fui pequeno e médio editor, é falência, não tem jeito. Você começa a ficar só com estoque. Né? Então, esse é um mercado que tem essa característica. Você vai fazendo estoque e não tem liquidez. Não adianta baixar um Platão de 100 para 50, de 50 para 25, você vai continuar vendendo os 2, 3, 4 novas interpretações sobre Platão, que alguém escreveu legal e tal. Então, o pequeno e médio editor falou, Deus, e agora? Né? O que eu faço? Eu estou começando a sobreviver, você me vem com esse e-book, né? Com esse digital, que começa a fazer, que nem a Márcia falou, a colocar tudo de graça na rede, e o nosso negócio que agora começou a dar certo. Daí Deus falou assim, olha, eu não quero nem saber, o problema é teu, resolva-se e tal. Daí o pequeno médio editor foi lá encher o saco, que nem Moisés, Abraão, aqueles chatos que ficam pentelhando e tal. E Deus falou, tá bom, anota aí, eu vou te dar os 10 mandamentos do pequeno e médio editor para a nova era. Tá? E daí, eu não vou aqui os 10 mandamentos. Tem um mandamento que eu demorei muito, e toda hora, eu estou até parando agora um paper sobre o impacto do digital na ciência, na produção do conhecimento. Esse já se desculpa, mas não tem, Márcia, não tem questão. Quer dizer, a Big Data, tratamentos, interação, tal, blogs dos grandes cientistas que estão mudando a educação científica com hipermídia, papapá. Aí já é uma realidade. Você entende? A gente já está navegando lá dentro. Mas ele vira e fala o seguinte, amarás, né, aquela coisa de Bíblia, né, amarás a comunidade do teu escritor como você amou até agora o direito autoral. Ou seja, gente, o que vai valorizar e vai ser grana nos próximos 30 anos, 40 anos, 50 anos, no futuro, tá certo? De fato, não é mais o autor ir lá e negociar o seu diretor, porque até não resolveu só para o Paulo Coelho mais uma turma. Né? O resto, não. Agora, tá certo? A presença... E ele faz uma relação muito inteligente. Quem era o cara que passava a informação, até para os escritores, na Idade Média, quando estava tudo meio fragmentado, complexo, na Europa? Era o taberneiro. O taberneiro, porque era tudo oral, ele ia recolhendo as coisas e tal. Esse que nós vamos ser, você entende? O escritor é o taberneiro da rede, que vai ter a sua influência forte, e vai direcionar algumas coisas, e vai estar escrevendo as suas coisas lá na rede. E, para terminar, a frase da Rosana, né, que foi citada aqui, se com as redes a gente não der certo, porque nós não demos certo até agora no planeta, desistir, porque nunca ficamos tão juntos.